No vídeo de hoje a gente vai fazer um review completo da minha carteira no ano de 2025 em termos de alocação estratégica, em termos de crescimento patrimonial e também evolução da renda passiva. E somado a isso, a gente vai também falar sobre não só as novas classes de ativos que eu adicionei na minha carteira, como também os novos ativos que eu adicionei no meu portfólio, tá? E como não podia faltar, né, tem um aporte do mês e eu vou explicar para ti o racional desse aporte que eu fiz esse mês. Quer entender um pouco mais e quer ver também como é que foi meu desempenho nesse ano de 2025? Fica comigo depois da vinheta. Bora lá. Seja extremamente bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Michel Souza, eu sou formado em gestão financeira e certificado Ambima Série 10. Esse aqui é o vídeo de número 46, é o vídeo para a gente fechar o ano e a gente vai trabalhar sobre dois pilares nesse vídeo. O primeiro pilar é olhar minha carteira como um todo, novas classes de ativos, crescimento patrimonial, evolução de renda passiva, alocação de ativos na carteira, né? E também falar sobre o aporte desse mês e entender o porquê eu fiz esse aporte, que foi um aporte em caixa, né? Mesmo tendo boas oportunidades no mercado, tá? Mas antes a gente abrir os trabalhos de fato, eu tenho algumas notícias aqui que eu quero falar para vocês, para a gente também fazer aqui um review nessa parte do ano, tá? Então, o Ibovespa esse ano ele teve uma performance incrível de 34%. O S&P apresentou uma rentabilidade de 16,65%. O dólar caiu 12%, na minha opinião, é oportunidade. O euro caiu 0,61%. O Bitcoin caiu 18%. O Ether caiu menos 22%. O ouro teve uma alta de 61%, inclusive eu venho batendo muito na tecla do ouro, né? Não só do ouro, como da prata e do cobre lá no meu canal no Instagram. Vai lá e me segue Destravando Valor, tá? Então o ouro ele teve uma alta de 61% nesse ano, a prata de incríveis 140% também. Falei sobre a tese prata, ficou muito bacana o meu material. E o cobre apresentou uma rentabilidade de 34%, tá? E como vocês vão ver, a minha carteira esse ano ela teve uma rentabilidade aí de 19,5%, nada mal, né? Nada mal, tá? Então, para a gente aqui abrir os trabalhos, vem aqui para a tela do meu PC. Bora lá. Então, já estou aqui com a minha planilha destravando o valor em tela. Como vocês podem ver, então, ela é dividida por praças e classes de ativos, tá? Então, aqui eu tenho a Praça Brasil, eu tenho a Praça Estados Unidos, depois eu tenho a classe reserva de valor, criptoativos e ativos alternativos, tá? Então, aqui na Praça Brasil, eu terminei o ano com 9 ações, tá? Uma rentabilidade de 15%, tá? Aqui em fundos imobiliários, eu terminei o ano com 5 fundos imobiliários, uma rentabilidade de menos 2,5%. Aqui em renda passiva, eu terminei o ano com 25,8%, 26% de rentabilidade. E indo agora para a Praça Estados Unidos, que eu comecei a investir a partir do mês ali de setembro, né? Foi setembro, outubro e novembro, né? Comecei por ETFs, tá? 4% de rentabilidade. Depois eu fui para estoques, né? A próxima locação foi em estoques e estou com 31,36% e depois em rates 2,7%, tá? Vamos abrir aqui ambas as classes para a gente ver quais são os ativos. Então, em estoques eu comprei FCX, que é a tese cobre, né? É uma tese excelente, está no início dela ainda. Depois o Realty Income, tá? Que aqui a sigla é apenas O, tá? E aqui em ETFs, então eu comecei pelo Bill, que é aí o ETF focado em caixa, né? A estratégia dele é caixa aqui na minha carteira, tá? Indo agora aqui para a reserva de valor, eu tenho Bitcoin,
terminei o ano com 1,8% de rentabilidade e Ether terminei o ano com uma rentabilidade de 2%. Em termos de evolução patrimonial, eu comecei o ano com R$ 9.140 e terminei com R$ 15.549, tá? Isso representa uma rentabilidade, eu já fiz aqui na HP12C, de 70%. Então, eu consegui crescer meu patrimônio em apenas um ano em 70%, tá? Foi um excelente crescimento patrimonial. Em termos de renda passiva, então, eu tenho hoje acumulado de abril de 2022, né, que eu comecei aqui a investir. Eu comecei, inclusive, meu primeiro dividendo lá em abril de 2022, aqui, ó, 1,70, tá? E hoje, minha renda passiva esse mês foi R$ 105, tá? Se eu for botar em termos de crescimento aí, né, de rentabilidade, vai ser algo muito exponencial, né? Por isso que eu sempre bato na tecla, o importante não é investir de fato, mas sim a gente ter consistência no investimento, tá? Isso representa aí um yield acumulado, né, vamos dizer assim, de 9,4%, 9,5%, tá? E aqui eu sempre ponho metas para me bater, né? Em 2024, então, eu não bati minha meta, tá? Minha meta era 4% de yield e eu fechei o ano de 2024, o ano passado, né? Em 2,6%. E no ano 2025 aí, eu botei uma meta de yield de 5% e findei o ano com 5,3%, tá? Então, eu bati a minha meta esse ano, depois vou ajustar aqui, né? 25 vai vir para cá e aqui embaixo vai ficar o ano de 2026, tá? Hoje o meu perfil aqui na minha carteira é uma carteira que já dá o teu enquadramento, né? Como moderado, tá? Então realmente eu tenho um perfil mais moderado aqui, né? De forma pública, né? Não sou tão arrojado, né? E eu sigo então com a minha meta para o ano de 2026, que é chegar aí nos 20k, tá? Eu comecei com uma carteira em 2022 rumo aos 10k, né? Eu bati essa minha meta, deixa eu ver, eu bati essa minha meta de 10k em março de 2025, né? E aí, como diz o poeta, eu dobrei a meta e agora minha meta é chegar aqui com R$ 20.000 investidos, né? Como diria o Silvio Santos, R$ 20.000 em barras de ouro que vale mais do que dinheiro, tá? Então, agora a gente vai trocar uma ideia sobre o meu aporte do mês, que foi em caixa, tá? E eu vou explicar o porquê faz sentido para mim, né, na minha estratégia aí, ter caixa na carteira. Na minha concepção, ter caixa não se trata de ausência de opção, mas sim de saber ter uma posição estratégica na tua carteira. Eu diria que o caixa é basicamente o oxigênio do teu portfólio, porque vai ser naquele momento derradeiro, naquele momento que o mercado está caindo, está derretendo, tu vai ter uma reserva de oportunidade para comprar mais e mais barato daquele ativo lá, né, que tu tava de olho nele, ou aquele ativo que tu já tem na carteira que vai estar podendo aí aumentar a posição. Um belo exemplo que a gente tem no mundo dos investimentos é o bom e velho velhinho de Omaha, que é o Ryan Buffett. E uma das maiores posições da Berkshire Hathaway é justamente caixa, né? Então, se o maior investidor de todos os tempos tem caixa na carteira, o que que tu dirá de nós, réis mortais? Então, para mim, na minha concepção, o caixa ele cumpre três funções estratégicas na nossa carteira. Primeira, reserva de oportunidade. Comprar mais barato. O segundo é uma espécie de amortecedor de risco, porque o caixa ele diminui a volatilidade do teu portfólio, até porque ele é um ativo que menos tem correlação com ações, com fundos imobiliários, com criptoativos, stocks, rates, ETF, né? E por aí vai. E o segundo é
te gerar mais convexidade na tua carteira, ou seja, ele vai te dar mais chances de retornos positivos do que de retornos negativos. Então, o caixa não é aquela questão de, eu não sei onde vou pôr meu dinheiro e vou pôr em caixa. Negativo. Ele é justamente o oposto. Por eu saber respeitar a minha função estratégica da minha carteira, do meu portfólio, é que eu vou alocar em caixa, tá? Então, foi justamente por esse motivo que nesse mês aí de dezembro, findando o ano, o meu último aporte foi em caixa. Eu aportei R$ 500, tá? Em caixa, lá em Tesouro Selic 2031, onde R$ 200 entrou de renda passiva e R$ 340 aproximadamente eu mandei lá para a corretora, né? Então foi um aporte, na verdade, de R$ 540. Aqui então te deixo o meu agradecimento por ter me acompanhado aí nesse ano de 2025, né? E desejo que tu siga me acompanhando nesse ano de 2026. Eu vou trazer novos insights, novos estudos e também novos ativos. Também te deixo aí as minhas felicitações para esse novo ano que está vindo, que a gente tenha novas conquistas, tenha crescimento pessoal, patrimonial, espiritual, físico e também intelectual. E agora, então, fazer um chamado para ti aqui, se tu tem caixa no teu portfólio ou se tu também não tem caixa no teu portfólio, comenta aqui embaixo, me fala do porquê tu tem caixa e também do porquê tu não tem caixa. Muito obrigado por ter me disponibilizado o teu ativo mais importante, que é o teu tempo. A gente se vê no próximo vídeo. Até logo e tchau, tchau.